Por que é tão importante conversar e falar abertamente sobre sexo com as crianças e com os nossos adolescentes? Porque eles crescem, eles se tornam adultos e eles podem criar leis absurdas, como o criador da lei da alienação parental, que até hoje não foi revogada aqui no Brasil, infelizmente. Não sei se vocês viram as frases absurdas que ele falava, como: em cada um de nós existe um pouco de pedofilia. A pedofilia pode melhorar a sobrevivência humana servindo a propósitos procriativos. Na história da humanidade, a imensa maioria dos indivíduos tem considerado a pedofilia normal. Os meninos e as meninas são naturalmente sexuais e podem seduzir adultos em encontros sexuais para iniciarem-se. Os meninos e meninas em seus encontros sexuais com adultos só sofrem porque nossa sociedade reage de forma desproporcional à pedofilia. Vou te perguntar uma coisa. Você acha que a mãe e o pai desse ser humano que cresceu, se tornou adulto, conversava com ele quando ele era criança e adolescente de forma aberta, transparente, orientando de forma adequada o que é o sexo? Por que o sexo é visto assim dessa forma por essa pessoa, gente? Ele está defendendo a pedofilia. Foi esse homem que deu origem à lei da alienação parental, que muitos abusadores usam dessa lei para tirar a guarda da mãe, para ficar com a criança e a criança continuar com o seu algoz. Vocês têm a noção do que é isso? Se a relação sexual entre o adulto e a criança é descoberta, é provável que a criança fabrique uma ideia onde culpará o adulto por essa iniciação sexual. Ai, gente. Vamos lá. São tantos absurdos que a gente não sabe nem por onde começar. Mas a grande questão é: somos seres sexuais. Se não existisse o sexo, né? Isso faz parte da natureza humana, nós não estaríamos aqui. O que acontece de errado é exatamente essa repressão em torno, esse tabu gigante em torno de um assunto que é natural, ok? Sexo é natural. Todo mundo entendeu essa parte? É muito importante que todo mundo entenda essa parte. Por que eu tô falando isso? Outro dia eu tava escutando de um amigo meu assim: se você falar abertamente assim com as crianças na escola, você vai ser mandado embora. Mas a grande questão é: há muitos adultos que tiveram a sua sexualidade reprimida, que ficam reproduzindo essa repressão até hoje. Gente, se a gente não romper com esse padrão adoecedor de educação dentro dos nossos lares, porque todo professor, toda professora que está dentro de sala de aula, ela é filha e ele é filho de alguém. Eles foram educados por alguém. Esse alguém reprimia a sexualidade desse professor e dessa professora? Porque se reprimia, ela vai reprimir também. Eu quero contar para vocês que eu tive um aluno que com 4 anos ficava se masturbando dentro da sala de aula. Eu tive que chamar a mãe dele para conversar com ela, para entender por que ele estava extravasando, porque não tem a conotação do sexo, do olhar adulto quando a criança pequena está se masturbando. Ela está extravasando alguma questão que não está bem resolvida dentro dela. É uma maneira de relaxar, porque ela sente prazer naquilo. A primeira fonte de prazer do ser humano é o seio da sua mãe, é na fase oral. A segunda fonte de prazer do ser humano é fazer cocô, reter, expulsar. Reter, expulsar. É o primeiro produto que a criança entende como dela. E ela tem prazer em fazer aquele cocô. Por isso que é
tão importante, já estou até mandando em outro assunto, mas isso é importante falar aqui. Por que é tão importante a gente respeitar o ritmo fisiológico da criança e não entubar o desfraude de forma absurda nas crianças, como acontece em muitas instituições escolares, inclusive nas creches? Porque isso detona com a criança, gente. Essa criança de hoje é adulta de amanhã. Quantas pessoas a gente conhece que são adultas hoje e que tem prisão de ventre ou que tem piriri por questões emocionais? Sabe-se lá como é que foi a fase do desfraude lá no início da vida. Tudo. É muito importante que todo mundo entenda isso. Tudo que acontece na primeira infância repercute a vida inteira deste ser humano. Por isso que quando eu trago essa pessoa asquerosa que fala esse tanto de absurdo, quando ele era criança, esse homem, ele não era asqueroso e ele não tinha essa deturpação do sexo, né? Por que foi deturpado a questão do sexo na visão desse homem? Tão asqueroso, que fala tanta coisa absurda, essas atrocidades. Porque é o seguinte, minha gente, a criança, ela tem sim, ela sente prazer, inclusive ela tem curiosidade de descobrir o sexo oposto do dela. Então, por exemplo, quando o menininho, a menininha vê a pepeca da, né, a vagina. Eu falo pepeca, mas as educadoras sexuais falam para não falar assim, falam para falar o nome correto. Mas, então, a criança pequena, ela tem curiosidade para ficar observando, por exemplo, o pênis do menino, assim como o menino tem curiosidade para ver a vagina da menina. Se essas crianças têm a mesma idade, isso não... Gente, isso faz parte da natureza humana, ok? Tem uma polêmica que eu tô trazendo para cá, mas é importante que vocês entendam. Não sou eu que estou inventando isso. Freud falava isso. Tanto que ele tem um estudo imenso da questão do desenvolvimento psicossexual. É só vocês estudarem, aprofundarem. É preciso estudar para ser mãe e para ser pai. A gente não pode ficar na superfície daquilo que nos passaram. Os nossos pais não tinham acesso à informação que a gente tem. É obrigação, sim, de cada pessoa que se dispõe a ser mãe, a ser pai, estudar sobre o desenvolvimento humano, porque é um ser humano que nós estamos formando e a gente precisa entender a responsabilidade que a gente tem de formar cidadãos emocionalmente saudáveis e fortalecidos psiquicamente. Então vamos fazer a nossa parte. Um beijo e até a próxima.